Boa tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Hoje vamos falar um pouquinho sobre um movimento aí bem intrigante, bem interessante, que é o movimento dadaísta, tá? Então vamos falar sobre dadaísmo hoje, um movimento bem legal, tá? Bem revolucionário. Foi criado para valorizar um pouco mais a arte, né? E fazer uma crítica a uma época aí que estava em guerra. Então vamos lá falar um pouquinho sobre esse movimento. Vou compartilhar a tela. Colocar em tela toda para começarmos então aqui a nossa aula. Então vamos lá. Hoje vamos falar então sobre dadaísmo. É um movimento assim que não tem um sentido próprio, sabe? Essa palavra, ela tem várias variantes, isso vai mudando conforme, né, a língua. Então, em cada língua tem um significado diferente. Então, o que seria essa palavra aí, né? Se for realmente colocar no dicionário, dadaísmo é cavalo de pau, né? Então, uma coisa assim, né, sem sentido, sem pé nem cabeça, tá? Ó, então, embora a palavra dada em francês signifique cavalo de madeira, sua utilização marca o nonsense ou falta de sentido, que pode ter a linguagem como uma fala de bebê. Então, o que tem a ver, né, esse cavalo de madeira aí? Já tem a ver realmente com o próprio movimento, que o movimento o dadaísmo é uma coisa que assim, não tem muito sentido, tá? As coisas muito aleatórias, então tem tudo a ver com a palavra aí, né? E como que foi escolher essa palavra? Simplesmente abrir o dicionário, colocou o dedo, escolheu uma palavra ali para representar o movimento. Foi basicamente assim, tá? Totalmente aleatório. Então, para reforçar essa ideia, estabeleceu-se o mito de que o nome foi escolhido aleatoriamente, abrindo-se uma página de um dicionário e inserindo um estilete sobre ela, e de forma a simbolizar, então, o caráter interracional, antirracional do movimento, claramente contrário à Primeira Guerra Mundial e aos padrões da arte estabelecidos na época, tá? Então, o que aconteceu, né? Vamos falar um pouquinho sobre a criação desse movimento. Estava tendo a Primeira Guerra Mundial, e aí um artista chamado Hugo Ball decidiu criar um cabaré voltar. Para quê? Para criticar, né, essa guerra que estava acontecendo e aí valorizar a arte, né? Então esse cabaré ia reunir alguns artistas, né, para discutir algumas ideias, porque eles eram totalmente contra essa guerra, né? Contra tudo que estava acontecendo naquele momento, tanto a religião como a sociedade, tudo que vocês se imaginarem, eles eram contra. Então eles decidiram criar esse cabaré para que os artistas se reunissem, dividissem as ideias e apresentassem seus musicais, suas peças, né? Só que eram apresentações totalmente assim, também sem pé nem cabeça, totalmente aleatórios também, tá? Então, simplesmente era algumas pessoas batendo no piano, outras pulando, outras dissertando poemas que não dá para entender que são palavras, por exemplo, vou usar um exemplo assim bem fácil de vocês entenderem. Uma pessoa que não fala fluente o inglês, mas começa a enrolar para fingir que fala. É basicamente isso, né? Começa a falar palavras que não existem aleatoriamente, vai falando como se estivesse narrando alguma coisa, falando um texto aí bonito. E não tem sentido nenhum, é basicamente isso aí, as apresentações do dadaísmo nesse cabaré Voltaire, tá? E aí o que aconteceu? O primeiro artista que foi chamado para participar do Cabaré Voltaire é Tristan Tzara, tá? Hugo chamou ele, né? E aí os dois fundaram juntos o dadaísmo, tá? Então foram eles que fundaram esse movimento aí dadaísta a partir da criação aí do Cabaré Voltaire, tá? E aí o Hugo Ball criou o Manifesto Dadaísta, tá? E aí no manifesto diz assim uma parte: dada uma nova tendência da arte, percebe-se que o porquê, sendo até agora desconhecido, amanhã toda a Zurich vai falar dele. Dada, vem do dicionário, é bestialmente simples. Em francês quer dizer cavalo de pau, em alemão, não me chateis, faz favor, adeus, até a próxima. Em romeno, certamente, claro, tem toda razão, assim é,
Sim, senhor, realmente. Já tratamos disso. E assim por diante. Uma palavra internacional, apenas uma palavra e uma palavra como movimento. Então, até o próprio manifesto, né, dadaísta, não tem sentido algum. Vocês viram que é um texto meio assim, sem pé nem cabeça, não tem muito sentido em nada. Então, é totalmente, né, referente a este movimento aí dadaísmo, tá? Olha aí. Então, o dadaísmo nasce durante a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Em 1914, no início da guerra, o alemão Hugo Ball mudou-se para a Suíça, que permaneceria como um país neutro, junto com sua companheira também alemã, Emmy Engel. Em Zurique, uma urbe cosmopolita, fundaram o cabaré Voltaire, na Spengasse, número 1, onde existe ainda hoje, tá? O Cabaré Voltaire atraiu jovens franceses e alemães que, se tivessem permanecido em seus respectivos países, teriam sido convocados para o serviço militar. Então, além de se reunir, né, para dividir as ideias, eles também foram para esse cabaré para fugir do serviço militar, né? Então, vários jovens aí franceses e alemães de vários, né, locais fugiram para esse cabaré para fugir da guerra, né? Então, eles fundaram um movimento literário para expressar suas decepções em relação à incapacidade da ciência, religião e filosofia, que se revelaram pouco eficazes em evitar a destruição da Europa. Então, Zurique, na Suíça, era um refúgio para os revolucionários e artistas. Foi nessa época que, em 1916, o mais importante líder comunista, Lenin, escreveu Imperialismo, fase superior do capitalismo, um dos textos que serviram de base à orientação dos marxistas de todo o mundo. Então, o dadaísmo foi difundido graças à revista Dada e através dela, as ideias deste movimento chegaram a New York, Berlim, Colônia e Paris. Então, o fim do Dada como atividade do grupo ocorreu por volta de 1921. Muitos de seus seguidores deram início posteriormente ao surrealismo e seus parâmetros influenciaram a arte até hoje, tá? Então, olha aí, o manifesto foi fundado em julho de 1917, tá? E aí, ó, foi indo em cada ano tinha um manifesto, né, novo aí que se renovava, tá? E aí tinha uma revista que divulgava aí o seu manifesto, né, escrito por Hugo Ball e Zara. Olha aí o Cabaré Voltaire. O Cabaré Voltaire era um clube artístico localizado então em Zurique, no qual havia um teatro e uma sala de exposições e conferências, onde os dadaístas passaram a se reunir a partir de 1916. O fundador, pseudo-comandante, porque os dadaístas não aceitavam regras e imposições, olha aí que importante, hein? Do grupo era Hugo Ball, porque foi ele que fundou, né? Ele que criou o movimento e criou o cabaré. Então, os demais integrantes eram, em sua maioria, artistas refugiados que teriam sido convocados para a Primeira Guerra Mundial, caso tivessem seus países de origem. O nome do recinto evocava o filósofo francês François Voltaire, ele próprio, em sua época, considerado intelectual, iconoclasta e revolucionário. Os espetáculos no clube se caracterizavam pelo nonsense e rebeldia, e o ambiente pelo barulho incessante. Tinha alguns recitais, né, de poesia lá que era bem interessante. Como eu falei, né, era algo sem pé nem cabeça. E aí o que acontecia? Eles iam falar o poema ou falar até o próprio manifesto e começava, por exemplo, 3 artistas recitar no mesmo momento, né, o mesmo poema, só que em línguas diferentes. Então ficava totalmente confuso para você entender, né? Então olha essa apresentação, como tem tudo a ver com o movimento. É um movimento totalmente confuso, totalmente aleatório, sem pé nem cabeça. E essa apresentação ficou dessa forma também. Então 3 pessoas falando ao mesmo tempo, com línguas diferentes, o mesmo poema. É complicado de você conseguir entender, né? Então, olha as características, então, da arte. Contestação da própria noção da arte. Rompia
com bom senso, a lógica, repudiando tudo aquilo que é de domínio da consciência. O mais radical dos movimentos de vanguarda procura a anti-arte. Irreverência artística, crítica ao capitalismo e consumismo também era um dos objetivos, né, deste movimento. Forte caráter pessimista, e a arte contemporânea possui referências dadaístas. A arte contemporânea não tem muito sentido também em algumas, né? Então tem uns traços aí dadaístas. Mas olha que interessante, além, né, de ser criado para reivindicar aí, né, criticar a guerra, também era um movimento que criticava muito o consumismo, né, das pessoas, tá? E sempre eles pesavam pelo lado pessimista da arte, tá? Então, na arte, existem conceitos e regras, e o dadaísmo nega todos os conceitos, valores, regras e a própria função da arte. Então, o dadaísmo é a ação dada, não quer produzir obras de arte, e sim produzir-se em intervenções imprevisíveis, insensatas e absurdas. Então, combatia um pensamento de que na sociedade burguesa o objeto é mercadoria. A mercadoria é a riqueza é a autoridade e poder. Então, embora muitas das propostas dadaístas pareçam infantis aos nossos olhos modernos, precisamos levar em consideração o momento em que surgiram. Então, não é difícil aceitar que para uma Europa caótica e em guerra, insistir na falta de lógica e na gratuidade dos acontecimentos deixa de ser um absurdo e passa a funcionar como um interessante espelho crítico e de uma realidade incômoda. Então, olha essa frase de Sara. A obra de arte não deve ser a beleza em si mesma, porque a beleza está morta. Então, olha uma frase também que não tem muito sentido, né? Assim, é uma coisa bem confusa também de você conseguir compreender essa frase. Então, na verdade, o dadaísmo, ele não queria que os artistas produzissem artes para comercializar, né? Tanto é que eles criticavam o consumismo. Eles acreditavam que a arte era apenas como forma de expressão, tá? Então era isso que eles queriam. Por isso que eles criaram o cabaré, para os artistas se expressarem, né? Estarem ali apresentando, né? Suas obras, e ponto, sem comercializar nada, tá? Era apenas com o fato de realmente expressar aí a arte, o sentimento, tá? Desenvolver aí as habilidades artísticas apenas com esse intuito, sem querer comercializar. Então, era uma crítica também ao consumo, né? A arte através do consumo, tá bom? Então, olha a pintura. Os pintores desse movimento, guiados por uma anarquia instintiva e um forte niilismo, não hesitaram em anular as formas técnicas e temas da pintura, tal como tinham sido entendidos até aquele momento. Representavam artefatos de aparência mais poética do que mecânica, cuja função era totalmente desconhecida. Então, para dificultar ainda mais a análise, os títulos escolhidos jamais tinham qualquer relação com o objeto central do quadro. Então, não é difícil deduzir que exatamente através desses antitemas, os pintores expressavam sua repulsa em relação à sociedade, que com a mecanização estavam causando a destruição do mundo. E aí, além da pintura, a colagem também foi uma das mais importantes. Eles tinham uma técnica de colagem no qual eles simplesmente cortavam pedaços de quadrados e jogavam na folha, né? E aí, aquela era a colagem deles, era a obra deles, né? Era algo assim totalmente aleatório mesmo. Então, tudo a ver com o movimento, né? Então, colagem se transformaram num meio ideal de expressão do sentimento dadaísta, tá? Então, além, né, dessa parte, desse tipo de colagem que eu falei, eles tinham aquela colagem que vai colando pedaços aleatórios de várias imagens e uma na outra e vai formando aí o estilo dadaísta de colagem. Então, a colagem, dentro do dadaísmo, foi a parte mais importante, além da escultura, tá? Então, tratava-se da reunião de materiais aparentemente escolhidos ao acaso,
nos quais sempre podiam ler textos elaborados com recortes de jornais de diferentes feição gráfica. A mistura de todo tipo de imagens extraídas da a imprensa da época faz desse tipo de trabalho a antecipação precoce da idealização dos meios de comunicação de massa, que mais tarde viraria a ser a pop art, né? Que a pop art valoriza totalmente nessa parte aí de consumo, essa parte de comunicação visual, tá? Porque eles quiseram falar aí que o dadaísmo, na hora da colagem, eles pegavam muitos pedaços, né, de jornais ou de revistas, e aí tinha os trechos de textos, imagens, então valorizava essa parte de comunicação visual. A escultura dadaísta virou a mais importante, que é essa que está mostrando na tela, que é de Marcel Duchamp, tá? Marcel Duchamp, ele foi considerado o pai do dadaísmo, por mais que não foi ele que criou, porque na época até quando foi criado o dadaísmo, ele estava no Rio de Janeiro. E aí, quando ele soube desse movimento, ele ficou maluco e quis ir lá atrás participar desse movimento. E foi ele aí que criou, que deu nome, né, ao movimento, porque ele ficou conhecido pelas obras dele, né? E aí, essa obra que está na tela é a mais importante. Então, eu acreditava que qualquer objeto poderia ser uma obra de arte. Apenas tinha que ter a assinatura, pronto, é obra de arte. Eu faço minha obra, eu escolho qual obra eu quero expor. Era basicamente isso que ele pensava, tá? Então, olha aí. Uma vez suprimidos todos os valores estéticos adquiridos e conservados até o momento pelas academias, os dadaístas se dedicaram por completo à experimentação, improvisação e desordem. Então, apareceram também os primeiros antimecânicos, máquinas construídas com os elementos mais estapafúrdios e com o único objetivo de serem expostas para desconcertar e provocar o público. Os críticos não foram muito condescendentes com essas obras, que não conseguiam compreender nem classificar, né? Claro, era algo que nunca foi considerado arte, né? Então, tais manifestações, por mais absurdas e insolentes que possam parecer, começaram a definir a plástica que surgiria nos anos seguintes. Então, ready-made. Essa estratégia refere-se ao uso de objetos industrializados no âmbito da arte, então, desprezando todas as noções comuns à arte histórica, como estilo e manufatura de objetos de arte, referindo sua produção primariamente à ideia. Então, os ready-mades de Marcel Duchamp não pretendiam outra coisa que não desacralizar os conceitos da arte artista, então expondo objetos do dia a dia como esculturas. Um dos mais escandalosos foi, sem dúvida, o urinol, que esse artista francês se atreveu a apresentar no Salão dos Independentes, competindo com as obras de outros escultores. Sua intenção foi tão somente demonstrar até que ponto o critério subjetivo do artista podia transformar qualquer objeto em obra de arte. Então, com exemplos desse tipo e outros, pode-se afirmar que Marcel Duchamp é, sem dúvida, o primeiro pai da arte conceitual. Então, esse ready-made é aquela estratégia que eu falei, né, de criar qualquer objeto aí, transformando em obra de arte. Então, qualquer objeto serviria. Até se eu pegar aqui, ó, minha caneta, assinar minha caneta, pronto, vou expor, ela é uma obra de arte, tá? Era basicamente isso. Então, olha aí, a fonte, que seria esse tal de urinol, tá? De Marcel Duchamp. Então, a fonte é um ready-made, pensado inicialmente por Duchamp, que enviou-a com a assinatura R. Muth, fábrica que produziu o urinol, lida ao lado da peça, para figurar entre as obras a serem julgadas para um concurso de arte promovido nos Estados Unidos. A escultura foi rejeitada pelo júri, uma vez que na avaliação deste não havia nela nenhum sinal de labor artístico. Com efeito, trata-se de um urinol comum, branco e esmaltado, comprado numa loja de construção e assim mesmo enviado ao júri. Entretanto, o despeito de gesto iconoclasta de Marcel Duchamp, há quem veja nas formas do urinol uma semelhança com as formas femininas, e de modo que se pode ensaiar uma explicação psicanalítica quando se tem em mente um membro masculino lançando urina sobre a forma feminina.
Fotografia. Então, incorporaram a fotografia à sua expressão plástica de uma maneira totalmente experimental e guiados por uma espontaneidade inata. Então, o resultado deste novo materialismo foi uma fotografia completamente nova. Foi exatamente Rainman, Man Ray, olha eu falando ao contrário, o inventor da conhecida técnica do raiograma, que consistia em tirar a fotografia sem a câmera fotográfica, ou seja, colocando o objeto perto de um filme altamente sensível diante de uma fonte de luz. Apesar de seu caráter totalmente experimental, as obras assim concebidas conseguiam se manter no topo da modernidade tempo suficiente para passar a fazer parte da história da fotografia. E aí vem a literatura, que é uma parte bem interessante. O ilogismo e a espontaneidade alcançaram sua expressão máxima no último manifesto que divulgou. Tzara disse que o grande segredo da poesia é o pensamento que se faz na boca. Como uma informação desse tipo é evidentemente incompreensível, ele procurou orientar melhor seus seguidores, dando uma receita para fazer um poema dadaísta. Como funciona essa receita dadaísta? Vamos lá. Para criar um poema dadaísta, era preciso pegar um jornal, uma tesoura, escrever um artigo, né, que você deseja dar um poema aí, e aí que seria o poema em si, né, com várias palavras. Escreve um texto. Vocês vão recortar cada palavra dessa, vão colocar dentro de um saco, agitar essa sacola, agita, e aí vão retirar as palavras. Conforme retira as palavras, vão colocar na ordem que foi retirada da sacola. E assim vai montar um texto dadaísta, que é um texto aleatório, com palavras que saíram dentro de uma sacola e aí em ordem. Olha que interessante. Vai ficar um texto totalmente confuso, sem pé nem cabeça, mas tem tudo a ver com o movimento dadaísta. Então, olha aí. Pega um jornal, pega a tesoura, escolha no jornal um artigo que você deseja dar ao seu poema, recorte o artigo, recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e metas num saco. Coloque Coloque aí numa sacola. Agite suavemente, tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscienciamente na ordem em que elas são tiradas do saco. Então, conforme vai tirar do saco, você escreve a palavra. O poema se aparecerá com você. E leio um escritor infinitamente original, Yeilo, um escritor infinitamente original de uma sensibilidade graciosa e ainda que incompreendido por público, né? Você virou um poeta, simplesmente criou aí um poema dadaísta, ó. Quem diria que criar um poema dadaísta fosse tão fácil assim, hein? Tá fácil criar poema desse jeito, né? E olha os principais artistas, então. Tzara, né, que foi quem criou aí a receita de como criar um poema dadaísta. É esse que está aí na tela, tá? Aí está o poema, normalmente. Isso daqui, ó, essa receita de poema foi colocada dentro do manifesto dadaísta, tá? François Picabia, pintor e escultor francês, envolveu-se sucessivamente com os principais movimentos estéticos do início do século XX, como cubismo, surrealismo e dadaísmo. Então, colaborou com Tristan Tzara na revista Dada. Olha aí que interessante. Max Ernst, pintor alemão, adepto do irracional e do onírico e do inconsciente. Vocês perceberam que o dadaísmo, ele também trabalha com o inconsciente? Ele não utiliza o racional, né? As pessoas não pensam para fazer a arte no dadaísmo, e sim simplesmente deixam o corpo levar, né? A mente levar. Você não pensa, você só age. Então é tudo impossível, né? Usando sempre o inconsciente, tá? Tem outro movimento que vem depois do dadaísmo, que é o surrealismo, que ele trabalha ainda mais o inconsciente, que vamos falar na próxima aula.
Esteve envolvido em outros movimentos artísticos, criando técnicas em pintura e escultura. Então, no dadaísmo, contribuiu com colagens e fotomontagens. Fotomontagens é aquelas colagens uma sobrepondo a outra, né? Que eu falei, que foi a mais utilizada. Composições que sugerem a múltipla identidade dos objetos por ele escolhido para tema. Então, inventou técnicas como a decalcomania e a frotagem. A frotagem é aquela que coloca um objeto embaixo e passa em cima a caneta para ficar a marca aqui, tá? Hugo Ball, né, que foi aí quem criou o movimento dadaísta, filósofo e romancista, protestou contra o humilhante fato de haver uma guerra no século XX, fazendo questionar-se acerca dos valores tradicionais. Uma marca indiscutível desse artista são os poemas sonoros, poemas em palavras, sem palavras, né? Que é aquele poema que eu falei que sai palavras, na verdade, palavras que não existem, né? Então, é um embromation aí, né? Um enrolation, vamos dizer assim, né? Então ele vai enrolando algumas palavras aí, uma atrás da outra, palavras que não têm sentido, que não existem, tá? Então, tais como Khadija Barry, Bimba e Karawani. A sua obra é constituída nomeadamente por Tenderenda der Purst, romance não publicado escrito no período Dada. Christians of Mercy, Intelligent, análise do estado de espírito do povo alemão, e por Fluts aus der Sitz. Marcel Duchamp, o pai do dadaísmo, pintor e escultor, sua arte abriu caminho para movimentos como a pop art e a op art das décadas de 1950 a 1960. Reinterpretou o cubismo à sua maneira, interessando-se pelo movimento das formas. Adotou ideias radicais como seus peculiares regimentos e intervenções. Os regimentos são objetos banais do cotidiano de Duchamp. Escolhia aleatoriamente, os levava para ao estatuto de obra de arte, assinando-os, intitulando-os e colocando-os num pedestal. Assim, ele tinha como objetivo demonstrar o desprezo que possuía pela arte e valores tradicionais. Então, ele queria quebrar o tradicionalismo da arte, né? Aquelas regrinhas que teria que seguir. Não, ele queria revolucionar. Falar que a arte era qualquer coisa que ele fizesse era arte. Então, por isso que ele acreditava que ele pegar alguns objetos aí do seu dia a dia e assinar e colocar lá, né, registrar, era uma arte, era isso que ele acreditava, tá? Ele estava demonstrando o sentimento dele através daquilo. Também Hein, fotógrafo e pintor norte-americano, em 1915, conhece o pintor Marcel Duchamp, com quem funda o grupo Dada nova-iorquino. Trabalha como fotógrafo para financiar a pintura e, com a nova atividade, desenvolve a sua arte, a raiografia ou fotograma, criando imagens abstratas, mas com exposição à luz dos objetos previamente dispersos sobre o papel fotográfico. Hans Arp, figura marcante e peculiar no cenário das vanguardas europeias. Jean Arp participou do grupo Cavaleiros Azul, foi importante artista dada, surrealista e ligado ao obsessionismo dos grupos Círculo e Quadrado e abstração criação. Pintor, escultor, artista gráfico e poeta, Jean e Hans Arp buscou em sua arte a simplicidade e a pureza das formas. Um dos pioneiros da arte abstrata, Arp já não se preocupava com a expressão plástica do ser e do objeto, mas com a forma pela forma. Hannah Roche. Hannah Roche foi uma das mais importantes representantes do movimento dadaísta e precursora da fotomontagem. Em 1915, Hannah começou uma influente relação com Haussmann, membro do movimento Dada de Berlim, e já em 1919 estava totalmente envolvida com o dadaísmo, colaborando com suas publicações, tornando-se pioneira na arte da fotomontagem. Hannah passou os anos de Terceiro Reich na Alemanha, tentando permanecer quieta e no plano de fundo.
O nacionalsocialismo incluiu a lista dos artistas degenerados e em só 1946 pôde expor novamente em seu país. Embora durante sua vida o seu trabalho nunca tivesse sido verdadeiramente aclamado, ela continuou a produzir as suas fotomontagens e exibi-las até a data de sua morte. Então, o dadaísmo, né, em Zurique, surge duas das mais importantes inovações dadaístas, né? Então, o poema simultâneo, que consiste na recitação simultânea do mesmo poema em várias línguas, que foi o que eu dei exemplo, e o poema fonético, desenvolvido por Ball, que é composto unicamente por sons com predominância de sons vocálicos. Então, ó, tem os dois tipos de poema que foi o que eu falei. O simultâneo, que é aquele que fica 3 artistas, por exemplo, falando o mesmo poema em várias línguas ao mesmo tempo. E o poema fonético, que é aquele que ele fala palavras que não existem, apenas sai sons da boca, assim, aleatórios, tá? Com a predominância de sons vocálicos, ok? Então, esse foi desenvolvido por Ball. E aí, falando, né, em dadaísmo, então temos como atividade que eu vou passar para vocês, é o poema dadaísta. Então, vocês vão pensar em um artigo de uma revista, vão ver um jornal ou uma revista, vão retirar esse artigo, recortar o artigo. Depois que recortar o artigo, vai recortar palavra por palavra desse artigo. Vai colocar dentro de uma sacola. Na sacola, vai agitar a sacola e depois vai retirar palavra por palavra. Só que quando retirar as palavras, vão escrever em um papel, né? Então, tirei uma palavra, por exemplo, tirei uma palavra saúde, escreva no papel. Tirei a palavra prosperidade, vou escrevendo. Mas não vai ter sentido o texto, mas é isso mesmo que é para fazer, porque realmente esse movimento não tem sentido algum. Então, é basicamente isso. Outra atividade é da fotomontagem. Então, o que vamos fazer relacionado à fotomontagem? Já que vamos fazer uma fotomontagem, né, bonitinha aí com recorte de revista, vamos pensar na fotomontagem para o futuro? Então, eu quero que vocês montem uma fotomontagem pensando no quadro dos sonhos. Então, vocês vão pensar, vão sonhar um pouquinho. O que vocês querem para o futuro de vocês? O que vocês almejam? Tá? Então, vocês vão pensar nisso. Vão pegar revistas ou pode imprimir também recortar. E vão recortar, né, todas as imagens. Então, por exemplo, eu quero um carro, eu quero uma moto, eu quero uma casa, eu quero filho, eu quero dinheiro. Vai pegar várias imagens assim. Depois que pegar várias imagens, tem que ser bastante imagem, vai começar a montar na folha. Então, vai colocando, né, as imagens aí aleatórias, ó. Igual tá no fundo da tela aí. São imagens que estão até um pouco em cima da outra, tá? Você não pode deixar um espaço em branco na folha. Tem que preencher todos os espaços aí com várias imagens, tá? Bem cheia aí. Quanto mais imagens, melhor, tá? Então, coloca aí várias imagens, pensando aí nos seus sonhos para o futuro ou para o presente, que seja. Mas aí, coloca várias imagens, não deixa nenhum espaço em branco, que vai ficar bem legal. Então, vocês têm duas atividades para fazer. Uma relacionada ao poema e outra relacionado à fotomontagem, tá? Que é através da colagem. Já que a gente tem um tempinho aí, tá? Eu vou passar para vocês uma atividade, já que eu pedi para vocês refletirem um pouquinho aí sobre o poema, né? Quer dizer, sobre a fotomontagem, eu vou passar uma atividade para vocês que se chama assim, Árvore da Minha Vida, tá? O que seria essa atividade? Consiste no quê? Vocês vão criar um triângulo no meio da folha, tá? Com dimensão mais ou menos vai fazer assim, ó. Pega a folha, vai dividir a folha ao meio. Ó, dobra a folha ao meio. Vai marcar aqui 5 centímetros, marca um traço. Aqui, 5 centímetros, marca um traço. E aqui nesse traço, nesse pontinho,
vai marcar um traço de 10 centímetros. Aí, esse traço vocês vão, né, ligar para formar o triângulo. Depois que fez isso, vocês vão começar a refletir um pouquinho antes de continuar a atividade. Quando a gente fala, né, em Natal, nós falamos muito que a frase Natal é luz, né? Por que é falado isso? Natal é luz. Nós somos luz, nós somos sombras, nós somos borrões, somos falhas, somos decepções, somos alegrias, somos umas misturas aí de palavras e sentimentos, né? E aí, pensando nessa parte de sombras e luz, que é o tema da atividade, paramos para pensar um pouquinho. O nosso lado sombra, o que nós representamos, né, através do lado sombra? Para a nossa vida, né, tudo que a gente escolhe para a nossa vida tem uma consequência, né? Então, todas as escolhas, cores, formas, né, faz parte aí da nossa vida e no futuro, né, você sabe qual a consequência você vai ter, porque a vida é feita de escolhas, né? Então, nós somos aquilo que nós alimentamos, né, que nós acreditamos, tá? Damos força para aquilo. E aí, pensando em sombras, podemos pensar que a sombra ela é representada por quê? Pela tristeza, pelas falhas, pelas decepções, pelos borrões, né? Por vários N motivos, tá? Só que temos que parar para analisar que podemos transformar essa sombra em uma obra-prima, né? Transformar a sombra em luz. Por quê a gente consegue fazer isso, né? Porque a luz nem sempre, ou que a sombra nem sempre é algo ruim, né? A sombra, ela simplesmente pode ser apenas um gatilho para te levar para o seu lado de luz. Olha que interessante, né? Se a gente começar a parar para analisar, né, pensar dessa maneira, né, enxergar a sombra não como um lado negativo, que é o que a maioria das pessoas acreditam, né? A maioria das pessoas acreditam que a sombra, nosso lado sombra, é o nosso lado ruim, nosso lado negativo, né? E aí faz com que a sombra realmente domine nossa vida. E aí a gente consiga, acaba ficando nesse lado mais sombrio, nesse lado melancólico, triste. E não é isso que a gente quer para nossa vida. Temos que pensar que a sombra é apenas um gatilho para nos levar para o nosso lado de luz. Se a gente conseguir ter força de vontade, né? Conseguir persistir, vamos conseguir chegar no nosso lado iluminado, que é o nosso lado da felicidade, tá? Então, agora é um momento de vocês começarem a analisar a vida de vocês e ver o que tem no seu lado sombra, como você faz para chegar no seu lado luz, né? Então tenta começar a pensar que esse lado sombra, você consegue chegar no seu outro lado, tá? E aí, tá bom, professor, eu vou analisar isso e agora o que eu faço? Nessa folha, do lado direito da sua árvore, né, do seu triângulo, você vai desenhar o seu lado de luz. O que representa a sua luz? O que é a sua felicidade, né? Como que eu posso representar através de figuras, de linhas, né, de elementos? Então, as cores, as linhas, enfim, você vai pensar no seu lado de luz e no seu lado de sombra. O que você pode representar através de linhas, cores, formas, figuras, enfim. Então, dois lados, um lado luz, um lado sombra. No meio, você vai desenhar sua essência, sua árvore, a sua luz, tá? Então, você tem que pensar que a sua essência, por exemplo, é representada pelo seu nome, seu apelido, tá? Então, você vai desenhar nessa árvore aí o seu nome, seu apelido e decorar como se fosse a árvore da sua vida mesmo, a árvore de Natal, tá? Então, é um momento mais, né, com essa atividade de reflexão, para vocês pararem para analisar um pouquinho a vida de vocês, ver se realmente, né, tá como vocês gostam, o que vocês imaginavam, se vocês conseguem mudar isso, né, o cenário que está aí na vida, né, conseguem chegar de uma outra maneira para que vocês consigam evoluir, né, emocionalmente, melhorar, chegar realmente no seu lado de luz, tá bom? Então, essa é a atividade de hoje. Espero que tenham gostado da aula e até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.